Preciosos e abençoados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Queridos irmãos e irmãs, na lição anterior, a lição número 17, nós tratamos acerca de Apocalipse capítulo 1, versículo 5, onde colocamos como título, mencionando aqui o que o autor colocou, soberano de todos os reis, Apocalipse 1, verso 5. Hoje vamos estudar a lição número 18, ou a aula número 18, com a seguinte pergunta inicial: somos súditos? Então vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que menciona o seguinte: e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a Deus e Pai, a ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Estou lendo, aliás, o autor, ele usa aqui a versão NVI, Nova Versão Internacional. Então esse texto, se você estiver acompanhando as leituras através da sua Bíblia, Almeida Revista Corrigida, Nova Almeida Atualizada, tradução brasileira outra, King James ou outra qualquer, o importante é que o sentido do texto é o mesmo. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, vamos ler novamente. E nos constituiu reino, em outras versões tem reis, e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. Então, veja, no início do versículo, nós já vemos aqui a grande responsabilidade, ou este grande chamamento, esta grande convocação, este grande título que o Senhor nos deu. E nos constituiu reino e sacerdote para servir a quem? A seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Além de nós sermos, irmãos, pessoas, antes de nós conhecermos Jesus, ao Senhor Jesus Cristo, nós éramos pessoas destituídas completamente da glória de Deus. Agora vejam só quem hoje nós somos. Fomos constituídos através de Cristo. Aqui diz reino e sacerdotes. O que menciona o autor neste pequeno versículo? O que ele comentou nesse livro? Ele comenta o seguinte: Jesus fez de nós um reino de sacerdotes, um sacerdócio real. Os irmãos estão lembrados que na época do Antigo Testamento, na dispensação da lei, só podia haver um sumo sacerdote. O que fazia o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, nada mais, nada menos, era aquela pessoa que representava o povo diante de Deus, Moisés, Deus revelou-se a Moisés trazendo a lei, mas o sacerdote era aquele que chefiava os sacrifícios, os trabalhos ali dos levitas, e era o autêntico representante de Deus. O sacerdote era aquele que uma vez por ano estava autorizado a entrar no lugar santíssimo para interceder pelo povo. Isso era feito apenas uma vez por ano. Agora veja, apenas os descendentes de Arão, ou sacerdote araônico, somente os descendentes da família de Arão, era que chegava ao posto, ao ofício de sumo sacerdote. Então veja os irmãos, percebam bem onde nós chegamos, onde Jesus nos colocou. Nós hoje somos constituídos através de Cristo um reino de sacerdotes, um sacerdócio real. E ele prossegue: foi isso que ele fez por nós. Jesus não apenas morreu por nós, não foi só apenas a sua morte que perdoou os pecados. Sim, isso foi muito importante, mas ele não fez só isso. Além de nos perdoar os nossos pecados, Jesus nos constituiu, diz aqui o texto, nos constituiu reino e sacerdotes. Para quê? Para servir a Deus. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele era o representante, reitero novamente, um pleonasmo aqui, reitero que ele era o representante entre o povo e Deus, ou entre Deus e o povo. Mas agora, nós, cada indivíduo, cada crente no Senhor Jesus Cristo, nós fomos constituídos, cada um de nós, sacerdotes, para servirmos a Deus. Nós podemos retribuir dando-lhe glória e poder por toda a eternidade. O autor, ele procura aqui
elucidar esse termo glória e poder. O que ele colocou? Glória e poder. O que significa glória e poder nesse texto aqui? Glória e poder significa honra a Jesus e reconhecimento de sua autoridade. Então, quando o texto menciona, neste versículo aqui, a ele sejam glória e poder, significa que nós honramos a Jesus e reconhecemos a sua autoridade. Glória e poder é honra a Jesus e reconhecimento de sua autoridade. Nós reconhecemos Jesus que ele é Senhor, que ele é o nosso Salvador, santo, amado e querido, que nos comprou com seu precioso sangue. E em demonstração a isso, nós damos a eles, ou atribuímos a ele, glória e poder, ou seja, honra a Jesus, reconhecendo que realmente ele tem autoridade. Prosseguindo, o autor colocou assim: Jesus é nosso rei, perdão. Jesus é nosso rei. E nós somos súditos em seu reino. Uma vez que ele nos exaltou, nós o exaltaremos. Então percebam aqui na frase: Jesus é nosso rei e nós somos súditos em seu reino. Nem todo mundo que está participando, nem todas as pessoas que participam de um reino, por exemplo, a Inglaterra, quando a Rainha Elizabeth II era viva, faleceu há poucos dias, houve uma certa enquete lá para ver como é que o povo estava vendo o reino na Inglaterra, a questão da rainha. Né, se as pessoas gostariam de continuar sendo súditas, né, desse reino ou não. E, para surpresa de todos ali e da própria família real, a maioria das pessoas optou por não querer ser súdita da rainha. Por quê? Porque essa questão de pessoa súdita eles encaravam mais como uma questão de servidão. Uma questão de servidão, como se fosse algo imposto. E as pessoas gostariam de ficar livres. Mas, com certeza, no reino do Senhor Jesus, todos nós, servos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus, todos nós vamos ter esse prazer de sermos súditos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque já fomos libertos do poder que nos dominava, o poder das trevas que nos aprisionava, que nos levava a cometer certos atos que desagradavam a Deus. Por que nós cometíamos isso? Porque estávamos presos pelo laço do pecado. Satanás nos dominava, mas fomos libertos pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Por isso, hoje, nós somos, eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, pessoas compradas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos um reino de sacerdotes, constituído para glorificarmos e adorarmos ao Senhor. Somos súditos, sim, e no futuro continuaremos sendo súditos desse grande rei que virá sobre todas as nações. Uma vez que ele nos exaltou, nós os exaltaremos. O autor ainda coloca aqui, exaltaremos. O que significa isso? Exaltar significa honraremos ao Senhor Jesus. A ele nós daremos honra e glória, reconhecendo no Senhor Jesus Cristo a sua honra, e que ele é reconhecido entre nós e que tem toda a nossa ou a sua autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o texto ainda, ou podemos ainda perguntar aqui, quem éramos nós? Quem éramos nós? Como eu já disse, nós antes estávamos destituídos da glória de Deus. Uma vez comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, digo isso e gosto de repetir, agora fomos libertos para nós sermos verdadeiramente servos do Senhor Jesus Cristo. E o autor aqui ele finaliza, a ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe grandemente. Quero convidar você para que continue conosco, assistindo nossas aulas, dessa forma simples, porém objetiva, para que possamos, passo a passo, paulatinamente, estudando cada versículo do Apocalipse, dessa maneira, assim, interagindo, trazendo algo não só do que o autor escreveu nesse guia fácil para interpretarmos o Apocalipse, mas também eu colocando aqui algo que venha consubstanciar mais e mais o ensino que é tão precioso para cada um de nós. Mas eu gostaria ainda de ler um versículo, quase que eu esqueci aqui de ler, o autor inclusive coloca, quando o texto diz, Jesus fez de nós um reino de sacerdócio, um reino de sacerdotes, um sacerdócio real,
E ele cita aqui, 1 Pedro 2, versículo 9, quero pegar aqui minha Bíblia, é na NVI, versão NVI, e ler para você esse texto. Olhe como as escrituras, elas se encaixam perfeitamente, esse texto apocalíptico, com o que escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, 1 Pedro 2, versículo 9. O texto menciona o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Olha aqui, se confirmando novamente. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, no tempo presente, a igreja foi chamada para proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo, seja através da rádio, através da televisão, através dos cultos públicos, através das cruzadas, através dos próprios cultos públicos nas igrejas, enfim, por onde quer que a gente possa ser enviado, que cada crente assuma a sua responsabilidade de crente, de servo de Cristo, e leve essa mensagem do Evangelho. Por quê? Porque cabe a cada um de nós, povo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciarmos as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas, brevemente, não sabemos em quanto tempo isso ainda vai ocorrer. Não sabemos o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas o certo é que temos promessa de um dia estarmos habitando nesse reino, Cristo reinando sobre todas as nações e nós, como sacerdotes, para servirmos ao Deus vivo e santo. É isso. Um forte abraço. Na próxima lição, quero lhe convidar para você assistir conosco mais uma aula número 19, que tem como tema Concentre-se nisto. Até lá, um forte abraço.